Uma coisa que a gente sempre vê as pessoas perguntando é: eu não tenho inglês ou eu tenho pouco inglês. Isso é suficiente para chegar no Canadá, para começar a trabalhar no Canadá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá e, como eu disse, vamos falar hoje sobre inglês. Não sei falar inglês, falo um inglês básico, falo um inglês intermediário. Como vai ser a minha vida no Canadá? Vou conseguir arrumar emprego? Será que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: sim, é possível você chegar no Canadá falando zero de inglês. Porém, se você falar zero de inglês, ou seja, se você não falar inglês, ou não entender nada de inglês, não conseguir ler inglês, você vai precisar, no mínimo, de uma pessoa perto de você que saiba inglês. Porque você precisa sair, você precisa pegar um ônibus, você precisa, se você dirigir, você precisa ler placas, você precisa passar no teste de direção também. Então você precisa saber o mínimo, né? Senão você sempre vai precisar de alguém perto de você. Vamos dizer assim que você tem essa pessoa perto de você. Você ainda sabe zero de inglês. Vou conseguir trabalhar? Vai. Você vai conseguir trabalhar com brasileiros e portugueses. Qual é o trabalho que tem para aqui que você trabalha com brasileiros ou portugueses? Construção, faxina, restaurantes. Eu acho que é basicamente isso: construção, faxina e restaurante. Você vai ter que trabalhar num restaurante ou que seja um restaurante português, que é o que tem bastante aqui, mais do que brasileiros. Você vai conseguir trabalhar na cozinha, de ajudante de cozinha. Não é um trabalho que é impossível de ser feito. Dá para você aprender esse trabalho aqui, né? Construção. Construção tem muito brasileiro e português trabalhando. Tem gente que fica a vida inteira trabalhando em construção e fica a vida inteira só falando português, morando no Canadá. Só que mesmo essas pessoas, elas aprendem o básico, que é você conseguir ir num mercado e entender pelo menos o que a pessoa está te perguntando, né? Isso não quer dizer que se você for no mercado, você não vai conseguir fazer uma compra. Você vai conseguir chegar no mercado, você vai conseguir pegar as coisas, você vai ver o preço, pega a coisa olhando, né? Sem ler, você vai olhar o que você quer e você vai comprar. Só que você vai comprar muita coisa errada, porque são produtos diferentes, de marcas diferentes, então às vezes está falando alguma coisa ali que você não percebeu e comprou errado. Não é impossível, tá? Então não é possível viver no Canadá sem falar nada de inglês, desde que você tenha uma pessoa com você que fale, né, e que possa te ajudar em algumas coisas. E para trabalhar também é possível. Vamos dizer assim, eu tenho inglês. Eu entendo algumas coisas, eu falo algumas coisas, mas o meu inglês ele não passa do intermediário, um pouquinho acima do básico. Mesma coisa, gente. Vocês vão conseguir, aí já não precisa mais daquela pessoa perto de você o tempo todo, você consegue pegar um ônibus, consegue ler rótulos, consegue ler placas, se você precisar dirigir, consegue fazer muitas coisas com inglês intermediário, muitas coisas. E para trabalhar, você vai conseguir trabalhar em restaurantes, mesma coisa. Mas aí você já pode até trabalhar num restaurante que não seja de brasileiro. Você vai passar um sufoco? Vai passar um sufoco lá, porque algumas coisas você não vai entender, mas é só pedir para repetir. Que se você tem um inglês mais ou menos intermediário lá, você consegue se virar, né? É legal? Olha, eu vou falar para vocês. Eu já tive nessa situação, já trabalhei em restaurante com inglês intermediário. Não é muito legal, não, tá? Você consegue se virar, você consegue fazer, mas os momentos que você não entende as coisas, as pessoas não têm paciência. Você é tratado de maneira diferente, porque às vezes você não entende uma piada, você não participa de muitas coisas que todo mundo está ali participando, sabe? Então, às vezes eles brincam, tá? E você está sempre meio que de fora dessa situação. Então, assim, você não cria essa conexão, entendeu? Por exemplo, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho. Então, assim, não é muito legal. O ideal é você vir com o inglês um pouco melhor, né? Ou então vir com o intermediário e ir melhorando aqui.
É impossível de trabalhar? Então, é o que eu falei, não é impossível. Você consegue trabalhar, já não precisa mais trabalhar só com brasileiros, você pode trabalhar com outras pessoas, você vai dando aquela sua escorregada lá na hora de falar e ainda consegue trabalhar, se comunicar e viver aqui com o inglês intermediário. Agora, você quer trabalhar em alguma posição um pouco melhor? Gente, precisa do inglês, né? Conforme o seu inglês vai melhorando, você percebe que algumas portas vão se abrindo mais para você, né? Empregos um pouco mais, vamos dizer assim, que precisem mais de contato com clientes, você consegue esse trabalho. É, coisa que você precisa falar ou escutar. Você vai precisar de um inglês um pouco acima do intermediário, pelo menos, né? Um avançado, não precisa ser fluente, mas para cima, um pouco para cima do intermediário você vai precisar. E, bom, não é impossível, entendeu, gente? Vocês conseguirem um emprego até assim, que tenha contato com o cliente, mas tem cliente que não tem paciência, né? Então, só a gente passando por isso que a gente entende. Você vai falar algumas coisas erradas, a pessoa vai rir da sua cara, isso acontece. A pessoa ri da sua cara porque você falou errado. Você pode falar assim, ah, eu nem ligo. A gente nem liga mesmo, a gente está preparado para isso. Mas quando isso vai acontecendo, né, várias vezes, ou se você vê que você está sendo maltratado por causa disso, não, começa a não ficar muito legal, né? Já começa a ficar um pouquinho mais, assim, com o tempo vai ficando um pouco desgastante. E é por isso que a gente começa a entender pessoas que passam por preconceito, às vezes, por causa disso, né? Porque às vezes a gente nunca passou por um preconceito, então a gente começa a entender pessoas que passam por um preconceito, porque você percebe que algumas pessoas não gostam de imigrantes. Isso acontece. Em Toronto, às vezes, que tem muito imigrante, acontece menos. Quando você vai para outras cidades, que é um pouco mais afastada dessas grandes metrópoles aí, você consegue perceber que as pessoas são um pouco mais regionalistas. E as pessoas também subestimam você. Então, se você não sabe inglês direito, na sua cabeça tudo pode estar funcionando perfeitamente. Você sabe o que você está vendo, você tem uma visão das coisas certinho, mas você não consegue expor. Você não consegue pôr isso para fora. E é nesse momento que a pessoa subestima você. Ela acha que você é boba, ela acha que você, sei lá, tem pouco estudo, ou que você sei lá, veio lá do Brasil, você passava necessidade. Então eles começam a tratar você como se você fosse uma pessoa bem, bem simples mesmo. Algumas pessoas tratam mal pessoas assim. Então eles confundem essa sua falta de inglês com falta de inteligência. Vamos falar bem, é bem isso aí mesmo. Eles acham que você tem um pouco mais de, não tem tanta inteligência assim. Então, você percebe que você, às vezes, é tratado com rispidez, Você percebe, e às vezes no começo tá tudo bem, né? Mas aí depois, como eu falei, isso vai acontecendo com o tempo, já não fica mais tão legal. Então, meu conselho para vocês é assim: se vocês puderem estudar o máximo de inglês aí, estudem, porque se vocês chegarem aqui, um curso de inglês, falar assim, são 500 a 1.000 dólares por mês para você fazer um curso intensivo, né? Que você fica estudando o tempo todo, para você se preparar. Então você pega isso daí, você multiplica pelo dólar e vê se não vale a pena você fazer esse curso no Brasil, porque você não está gastando com moradia, né? Porque às vezes você vem aqui para fazer o curso de inglês, se você veio turistar e aí você quer aproveitar e fazer o seu curso de inglês, legal, perfeito, porque você já veio turistar e aproveita e faz inglês também. Legal. Mas se você veio já com a intenção de ficar por aqui, vou fazer o inglês, depois eu vou fazer meus planos lá para fazer outras coisas. Para você conseguir avançar bastante no inglês, você tem que ter uma dedicação. Então, você tem que ficar praticamente estudando full time. É assim que você avança rápido no inglês. Se você abandonar esse inglês para ir trabalhar, o seu inglês ele dá uma estagnada. E ele vai aumentar, mas ele vai aumentar muito lentamente. Você vai perceber que você melhora, mas é muito pouquinho, porque você não está estudando. Então tem que ter uma dedicação. Aí se você for um autodidata que você gosta de sentar e estudar, poxa, super legal. Mas é difícil as pessoas que acabam tendo tempo de fazer isso. Porque às vezes o dia é desgastante, é correria, e você chega cansado, você não está querendo chegar em casa e ficar estudando.
Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, que perguntam tanto se inglês é interessante, se inglês é realmente muito importante. É o que eu falei. Não tem, assim, não tem a possibilidade de você chegar aqui sem inglês e ficar no zero, sem trabalho, sem nada. Você vai conseguir. Mas o ideal seria que você estudasse, de preferência no Brasil, para chegar aqui pelo menos num nível intermediário. E quando chegasse aqui, começar a ir para fora, não se esconder, não ter vergonha de falar inglês, porque e se você vai passar, né, essas dificuldades aí que as pessoas vão rir da sua cara, vão te corrigir, às vezes, muitas vezes na sua cara, vão te ignorar. Tem gente que para de falar com você, quer dizer, as pessoas adoram puxar a conversa aqui, na rua, no mercado, no ônibus, passeando com o cachorro, eles adoram puxar conversa. Se você responde, você já responde um inglês meio torto, tem gente que simplesmente vira a cara e vai e continua andando, te ignora, para completamente de falar com você. A pessoa simplesmente para de conversar com você. É muito deprimente isso. Mas acontece, e acontece bastante. Então, é isso aí, é uma escolha, tá, gente? É o que eu falei. A gente, eu mesma sou uma pessoa que eu não ligo se quiser parar de falar comigo, eu não ligo essas coisas. Mas, assim, quando isso vai acontecendo com muita frequência em muitos lugares, e vai passando o tempo e isso vai acontecendo, você fala assim: puxa vida, será que não seria melhor ter estudado um pouquinho mais inglês antes de chegar aqui? Porque vai te facilitar, vai te abrir mais portas de trabalhos que você queira. Não é ruim trabalho em construção, as pessoas que trabalham em construção aqui, elas gostam bastante. Não tem nada de errado trabalhar na construção, inclusive é bom, né? Ganha dinheiro. Mas assim, se você quiser trabalhar com o público ou com pessoas que não falam português, tenta estudar um pouquinho mais antes de vir para cá. Se esforça, né? E entenda que enquanto você ainda está no Brasil estudando, você ainda tem o conforto da sua casa ali, tudo seu ainda está meio organizado, você não chega com tudo para fazer aqui. Assim, reorganizar a vida e ainda estudar inglês. Tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês hoje, e eu espero que vocês tenham muito sucesso quando vocês vierem para o Canadá.